Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Doutrina Viva. Hoje nós iniciamos o módulo 3 do nosso curso Educação Espírita Cristã, nosso curso 1. E neste módulo nós vamos estudar considerações pedagógico-doutrinárias. Os nossos objetivos são os seguintes: refletir e analisar elementos importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Nós teremos dois temas. O primeiro tema, construção do conhecimento espírita, programas, e o tema 2, elementos pedagógicos, que ficará para um vídeo futuro. Neste, nós trataremos então da construção do conhecimento, tratando mais especificamente dos programas. Para começar, eu tenho aqui uma citação do livro Fonte Viva, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor é Emmanuel. Ele começa com uma citação do Novo Testamento, que é a seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, está em João capítulo 8, versículos 31 e 32. E Emmanuel prossegue: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Esse texto é só uma ambientação e uma motivação, porque, na verdade, toda essa nossa construção do conhecimento tem um objetivo único, que é essa busca da verdade. E como Emmanuel nos esclarece, essa busca da verdade está ligada com a compreensão da vida. A verdade aqui dita por Jesus, ela pode ter uma série de conotações, mas entendendo a nossa rotina, o nosso dia a dia, ela pode estar muito ligada com resolver os nossos problemas hoje, com entender a nossa situação hoje, com estar num estado superior de evolução, de reforma íntima, tudo isso que nós viemos tratando já aqui há algum tempo. Bom, tratando então desse processo de construção do conhecimento, a gente passa então a entender que não existe um conhecimento pronto, que não existe uma estrada pavimentada. Nós é que vamos fazendo isso, nós é que vamos construindo o conhecimento e pavimentando essa estrada. E isso é o que nós faremos dentro das nossas turmas, dentro dos nossos grupos de estudo e de aprendizado. Agora, como fazer? De onde o facilitador parte? Qual que é a base? Porque por mais que nós saibamos que temos que construir a estrada, é preciso que, antes de tudo, nós saibamos para onde vamos construir essa estrada, qual a direção. Tem uma citação de Sêneca muito interessante que é: para quem navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então isso é um convite para que para que nós nos orientemos, para que a gente se oriente e consiga se encontrar o rumo para onde nós queremos construir esse conhecimento. E aqui vai alguns aspectos mais práticos para a vivência do facilitador. É muito importante que o facilitador ele saiba para onde está indo, e isso vai estar materializado em um programa. O que um programa de um estudo ele deve conter? Minimamente, ele deve conter então a duração, os temas que serão abordados e os objetivos. E aí, para cada tema, um objetivo específico. É preciso que os estudos eles estejam alinhavados e tenham uma lógica, até para que o próprio participante consiga construir o conhecimento com base em algo que ele já tinha. Então, os processos de memorização, eles podem ter duas características muito distintas, que seria aquela memorização mecânica, que é basicamente a gente conseguir repetir um dado, repetir uma citação, saber quem é um autor, saber que data algo foi feito, foi escrito, e outro muito diferente, que é a memorização com base num processo de conhecimento. Então é aquilo que de fato o conhecimento, a pessoa consegue articular e que ficará arquivado na memória dela pelo simples fato de que ela conseguiu interagir com aquelas informações, elas foram importantes para resolver algum processo interno e isso acaba ficando na mente, não por um processo meramente de repetição. Com base nisso, a gente vai chegar então à importância daquilo que já foi falado sobre a educação do adulto, de que forma ele aprende, a importância do conhecimento estar atrelado com as experiências de vida.
porque isso será importantíssimo para que a pessoa chegue e comece a interagir com aquelas informações que são trazidas. O programa, então, é o que ele vai dar base não só para o facilitador, mas para que o participante entenda para onde ele está indo, para que ele consiga minimamente entender de que maneira está sendo construído. E como Kardec já orientava, nós precisamos partir de informações mais simples, de raciocínios mais simplificados, para que a gente construa o que é mais complexo. Essa é uma maneira muito mais tranquila, muito mais viável de se construir o aprendizado, partindo de algo que é mais compreensível, de algo que é mais simples, que já é entendido, para se chegar a algo que é mais desconhecido, para algo que é de fato mais complexo. Essa é uma construção. Nesse processo de construção tem uma outra citação aqui, essa no caso vem de Kardec, do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, em que ele diz: o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Mas para que isso seja compreendido, é preciso que passe por um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem é que precisa estar ancorado em um programa. O programa ele deve ser construído de forma a orientar e a ser aprendido primeiramente pelo facilitador, que é quem de fato estará com os participantes. A equipe, então, de coordenação, ela precisa dar esse subsídio, dar essa base para que o facilitador saiba para onde vai. Como eu posso, então, criar um programa? Eu preciso criar um programa exclusivo da minha casa ou do meu estudo? Não necessariamente. Nós já temos várias experiências que podem ser aproveitadas. A Federação Espírita Brasileira, por exemplo, que possui livros que servem de referência para isso, apostilas, já tem uma série de subsídios que servem para orientar planos como, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina espírita, a mediunidade, pelos estudos de mediunidade, estudo e prática. Então já são roteiros, já são programas que servem para embasar outros programas. A Casa Espírita pode entender, por exemplo, que ela pode aproveitar um programa que já exista e adaptar às suas necessidades, adaptar àquele público específico, à sua disponibilidade de horários, ao tamanho das salas, ao tamanho dos grupos, à composição dos grupos específica. Então tudo isso pode ser construído. É muito interessante que a equipe de coordenação construa o programa com a participação dos facilitadores. Então, quanto mais os facilitadores estiverem envolvidos nesse processo de construção do programa, mais facilidade eles vão ter em entender para onde vai, em entender qual o norte e conseguirem traduzir isso em estudos cada vez mais proveitosos para suas equipes. Lembrando então, o programa contendo esses 3 pontos básicos, que são os temas, os objetivos específicos e a duração de cada um, eles vão ser uma base para que cada estudo seja conduzido e para evitar coisas desagradáveis, como por exemplo, a repetição de assuntos, ou assuntos que sejam muito superficiais porque os objetivos específicos não foram estabelecidos. Então o facilitador fica um pouco solto, um pouco inseguro com relação a onde chegar. Tudo isso é importante que conste do programa e que faça parte dessa construção coletiva, inicialmente desse programa e depois a construção que vai ser feita individualmente de cada pessoa do conhecimento, que é algo muito próprio, mas que vai ser facilitado enquanto mais lógico, enquanto mais organizado ele for. Uma outra citação, agora de Joana de Ângeles, é bem útil também nesse momento em que nós estamos. Ela diz o seguinte, lá no livro Ilumina-te, capítulo 20. O conhecimento espírita, cuidando essencialmente dos princípios de alta relevância em torno do ser, da sua existência na Terra, dos processos de superação, dos atavismos infelizes, do crescimento interior de natureza intelecto-moral, estabelece propósitos de elevação espiritual,
substituindo as vacuidades do trânsito carnal pelos altos significados de caráter imortalista. Então aqui vai um convite de Joana de Ângeles para que a gente construa esse nosso conhecimento, substituindo, quando ela fala de vacuidades, são esses vazios, né? Pode ser interpretado como esses vazios, ou essas conquistas carnais, essas conquistas da terra, que nós sabemos que não têm nenhum significado, que são meramente transitórias, como o dinheiro, o status, a própria vaidade. Tudo isso é um vácuo, né? Tudo isso é um vazio, quando na verdade a doutrina espírita está aqui para nos alertar, para nos despertar com relação a esses valores imortalistas. E o que é isso? É aquilo que nós levaremos para a continuidade da nossa vida, que definitivamente não termina com essa existência corporal. Essa construção do conhecimento, então, é aquilo que vai nortear e é o que vai nos motivar a estar com aquele grupo. Pode ser que um participante falte algumas aulas, pode ser que ele eventualmente não demonstre entender de que maneira o curso está estruturado, de que maneira o programa tenta conduzi-lo para reflexões. Mas isso, não necessariamente, ainda que ele não esteja expressando isso vai estar por trás de um interesse maior no estudo, por uma curiosidade no que virá a seguir, de que maneira os estudos serão aprofundados. Então, por isso, é muito importante que, com alguma periodicidade, seja ela de 1 ano, seja ela de 6 meses, seja feito, então, esse programa que oriente o facilitador e certamente vai repercutir no processo de aprendizagem como um todo. Bom, esse foi só o tema 1 do nosso módulo 3. No próximo nós vamos trazer ainda aspectos mais práticos, será um tema um pouco mais amplo, nós temos mais assuntos a considerar e eu espero que você então tenha gostado. As suas sugestões, os seus comentários, a sua opinião é muito útil para nós. Então, se você tem algo a nos dizer, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de ler. Você já sabe, todo esse conteúdo dos vídeos, ele faz parte de um material escrito que você encontra lá no site manualdoevangelizador.com.br, que está na descrição desse vídeo e dos demais, onde você pode encontrar outras sugestões, outras referências, outras reflexões. Bom, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!